né? Quer dizer, depois nós vamos ver como é que se resolve, né? Porque agora nós temos que salvar as vidas das pessoas, né? Eles não assumem essas coisas. Eu acho que muito aí por incapacidade mesmo de conceber políticas, né? O Guedes é um despreparado nessa área. O Guedes é um administrador de fundo de investimento, é tudo que ele sabe, né? Guedes nunca teve um artigo publicado, né? Um artigo científico na área dele publicado. Quer dizer, que capacidade esse sujeito tem? O ministro agora, né, o Mandetta não era essas coisas que se criou dele, né, não anti-SUS e tal, né, mas tudo bem, mas estava pelo menos assumindo um papel, né, decente, né. Esse cara que assumiu aí não é médico, é um administrador de empresas privadas de saúde, raciocina, compra, né. Ele dizia, como é que nós vamos comprar quantos mil, 15 mil, 45 mil, sei lá, respiradores, depois que passar a pandemia, o que nós vamos fazer com ele? Imagina o tipo de raciocínio absurdo que o sujeito, num momento desse, está fazendo. Né? Isso é um raciocínio empresarial. Né? Quer dizer, não é um raciocínio de governante, né? Que tem que socorrer. Mas se ele perguntar para um primo meu, ele vai ter umas 3 ou 4 ideias do que ele pode fazer com... sabe? Com esses respiradores depois. Falar nisso, o secretário de Saúde da Bahia, ele propõe um termo de renúncia a leitos de UTI para pessoas que apoiam o relaxamento do isolamento. Quer dizer, é uma coisa muito primitivo demais, entende? Quer dizer, tu agora vai assinar um termo que quando tu estiver passando mal, tu não vai ter direito a... Tu não quer o equipamento. Todo mundo sabe que ele vai mudar de ideia e vai pedir pelo amor de Deus. Sim. E daí, né? Mas é o caso, né? Quer dizer, se o sujeito acha que não precisa, não é isso? Bom, então a primeira coisa que ele tem que fazer para ser coerente era abrir mão. Abrir mão e assinar um documento, né? Lógico. Nem por isso ele deixaria de ser socorrido. Claro que não. Claro que não. E justamente por isso que é tudo muito banalizado, é que não pode dar nada certo. Quer dizer, a pessoa diz uma coisa, no outro dia ela vai lá e diz, desculpa, foi sem querer querendo. A gente tem tornado o desculpas esfarrapadas uma espécie assim de biombo para canalha, entende? Sim. Todo mundo, foi sem querer, não tive a intenção. Não, mas esse é o jogo, né, Bia? Quer dizer, é a mesma coisa que os filhos do Bolsonaro e os bolsomínios aí fazem, né? Quer dizer, fazem as maiores barbaridades, né? E aí quando alguém, né, se volta, cobra deles e diz, não, você está sendo antidemocrático, porque você... Isso. Né? Quer dizer, um princípio fundamental da democracia é que você não pode, né, ser contra a democracia. Né? Então, se alguém está defendendo, né, contra a democracia, esse sujeito não pode ter o direito de defender. Né? Quer dizer, você está na Constituição, inclusive, né? Se você pregar a volta à ditadura, você corre o risco de ser preso. E colocar em risco a saúde pública está no Código Penal. Mas hoje, olha só, professora, a situação... Hoje de manhã, agora há um pouco tempo atrás, o Collor, esse Bolsonaro, ele apareceu lá para as mídias, para os repórteres na frente do Palácio, e disse que eu sou a Constituição. Quer dizer, como assim? O Estado sou eu, né? O Estado sou eu. Semoar, né? É uma coisa assim delirante, né? Não, eu acho que é isso que ele quer, né? Isso que ele quer, isso que ele prepara, né? A manifestação ontem ali na frente do QG, né, das Forças Armadas foi, né, ontem era dia do Exército, né? Isso foi feito, né, de maneira pensada, né? Sim, essas manifestações foram chamadas inclusive... no Brasil. E, aliás, não foram chamadas só no Brasil, foram chamadas no mundo todo, né? Quer dizer, isso está acontecendo aí, a direita está, né, você acabou de falar aí sobre o Canadá, né?
Isso está acontecendo de maneira orquestrada no mundo todo. Né? Detalhe agora, aqui, aquele camarada que bateu na mulher ontem aqui no centro de Porto Alegre, ele ficou 10 anos encostado em INSS por problemas psiquiátricos, mas ele tem intensa vida política e intensa vida futebolística. Né? O que dá para ele uma característica de uma pessoa normal. Sim. Né? Tem uma vida, tem posição política, tem time de futebol, paga todas as suas contas e tal, uma pessoa normal. Mas para o INSS ele era problemático. Sim. E ele perdeu e agora está querendo se aposentar sem nunca ter trabalhado, entendeu? E detalhe, ele é usuário de cocaína. Pois é, né? Bom, ele disse que o usuário de cocaína faz dele um dependente químico, né? Alguém que a gente tem que ter tratamento, né? Tem que ter serviço público para tratar. Agora, nós... olha, eu estava desenvolvendo um raciocínio que eu vou retomar, porque está dentro dessa tua, né, linha aí de argumento. Acho que é ter, né, alguma reação ao Bolsonaro. Ele está preparando, né, um terreno para um enfrentamento efetivo, né? Ele está vendo que ele está perdendo espaço, né? Você dizia, né, as coisas vão ficar piores e é provável que ele que as pessoas comecem a se dar conta, né? Porque a hora que a pandemia, né, sair efetivamente do controle, né? Se a gente começar a ter situação parecida aqui no Brasil, né? Imagina se a hora que, veja, os principais casos, o maior número de casos, né? Maior número de casos de coronavírus e de mortes em São Paulo estão ocorrendo aonde? Na Zona Leste e na Zona Oeste. Né, que são as regiões mais pobres, Zona Oeste, não sei, mas são nas regiões mais pobres de São Paulo. Né? A hora que essa pandemia efetivamente chegar, né, nas vilas, nas favelas, né, e se não houver de fato, né, UTIs preparadas, isso vai ser uma carnificina. Né? Vamos torcer para que não se chegue a isso. Né? Agora, o Bolsonaro não é burro, né? Ele pode ser um ignorante, pode ser mas burro ele não é, senão não chegaria a presidente da República. Né? Houve uma série de contingências aí que o favoreceram, é isso, mas ele soube surfar a onda. Né? Então, o que me parece que acontece é o seguinte, quer dizer, ele sabe que as coisas tendem a piorar, né? Sim. E o entorno dele, em termos econômicos, não é isso? Continua firme nessa convicção neoliberal de que o Estado tem que ser mínimo. Né? Bom, se o Estado tem que ser mínimo, ele não pode agir. Né? Se ele não pode agir, né, a pandemia vai crescer, a situação econômica vai ficar muito pior, né, porque essa coisa de dizer vamos voltar a trabalhar, né, isso é uma saída imediatista. Né, você pode até retomar, né, uma certa normalidade agora, pode reabrir o comércio, né, as pessoas se venderem um pouquinho mais, mas isso vai fazer com que a epidemia dispare, né? E aí a recessão vai ser muito maior para frente. Né? O impacto econômico vai ser muito maior. Né? Bom, mas aí o que ele está criando? Né? Se não tem uma vacina ainda para a Covid-19, não é isso? Mas ele está criando uma vacina por fracasso econômico do seu próprio governo. Né? Ele está dizendo o seguinte, olha, né, não fizeram o que eu disse que tinha que fazer. Né? Fizeram esse isolamento social horizontal, né? Não usaram a medicação que eu disse que era a panaceia, né? E é por isso que está acontecendo tudo isso. Né? Então ele está se prevenindo. Ele está fazendo a vacina dele. Que ele próprio está criando. Ele está arrumando uma desculpa para isso. Está fazendo uma vacina para ele mesmo.
né? E aqueles que estão assistindo no seu entorno ali, vamos imaginar o seguinte, ó, que os generais que estão ali, né, no entorno do Bolsonaro sejam sinceros naquilo que eles estão dizendo, que eles estão dizendo que não apoiam o golpe. Né? Vamos imaginar que eles sejam sinceros, eu não tenho como avaliar aí se são ou não, se eles são golpistas ou não. Né? Então vamos dar crédito a eles que eles são sinceros. Bom, se eles são efetivamente sinceros, né, quer dizer, o que eles podem fazer? Se eles tirarem, né, o Bolsonaro, quer dizer, vai entrar o Mourão. Aí cai no colo realmente dos militares, né, não da ativa, mas mas efetivamente militares, porque o Bolsonaro, eles sempre podem dizer, não, o Bolsonaro não é mais militar porque ele foi expulso. Né? Mas não é o caso do Mourão. O Mourão é reformado, né? Mas eles mesmo fazem questão de dizer que eles não se aposentam nunca, né? Que o oficial, o militar na reserva, ele continua sendo militar, né? Por isso que inclusive ele tem que ter aposentadoria integral, né? Coisa que eles dizem que os outros não precisam ter, né? E se a gente for pensar nos outros políticos, vamos pensar, né, nos políticos aí de centro-direita, né, vamos pensar no presidente da Câmara, no presidente do Senado, né, se esses caras começam um movimento para o impeachment do Bolsonaro, né, você tem a possibilidade não da volta imediata do Lula, né, ou de qualquer outra liderança de esquerda, mas você tem um enfraquecimento desses setores de direita, né, que eles não querem, né? Então, né, o Bolsonaro joga com isso, né? Ele sabe que dificilmente vão tirá-lo, a menos, né, que chegue numa situação aí de que a opinião pública exija efetivamente que ele saia, né, eu acho que dificilmente sairá. E eu acho que ele está fazendo esse jogo, entende? A avaliação que eu faço é que ele está fazendo esse jogo. Ele tenta, né, a gente fica imaginando que é uma atitude impensada dele, não que ele seja um grande gênio, eu não estou dizendo isso, entende? Mas é um sujeito que tem, né, que sabe jogar o jogo, né, que sabe jogar o jogo. Quer dizer, se não soubesse, não tinha chegado a presidente da República. Podia ter todas as condições favoráveis, né, mas ele não chegaria lá. Ele soube jogar o jogo. Não, e de uma maneira extraordinária, porque ele montou uma estatal familiar na qual toda a família vive de dinheiro público sem trabalhar. Uhum, Impressionante. Há muitos anos, né? Há 28 anos. 30 anos. 30 anos. Aí chama o cara esse de burro. Não pode, cara. Não é burro. Burro sou eu. Não, e veja que com tudo isso, né, há 30 anos vivendo, né, efetivamente nas tetas do Estado, né, consegue passar a imagem de que é um sujeito antissistema. Fantástico, fantástico. Né? Mas esse é o jogo, né? O Collor também foi assim. O Collor também se apresentou, né? O Collor, né, se apresentou como novo, como sujeito que era contra tudo que estava ali, né? Naquele momento, né? De certa forma é o mesmo discurso. O Jânio Quadros, né? O Jânio Quadros, né? O Jânio Quadros foi vereador, foi prefeito, foi governador, né? E sempre com o discurso de que ele não era político, que ele era, né, um antipolítico. Né? Então o senhor concorda que o povo gosta de ser enganado? É aquilo que eu dizia, Bia. Tem uma certa atração. Eu acho que tem um componente aí na população, é o seguinte, as pessoas, isso tem um pouco a ver, se expressa também na questão da religião, né? Eu acho que a gente tem que respeitar as religiões, as crenças e tal, mas elas têm no fundo um pouco da coisa assim, de que as pessoas sempre querem um pai cuidador. Isso. Né? Eu preciso acreditar que Papai do Céu vai me tirar das dificuldades, né? Que quando eu morrer eu vou ter um consolo, né? Eu vou ter a redenção,
Né? E eu acho que é um pouco assim também da política, né? Quer dizer, as pessoas acham que vai aparecer